Levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado hoje mostra Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, à frente da corrida presidencial em 2026. Segundo o estudo, Bolsonaro venceria Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado hoje mostra Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, à frente da corrida presidencial em 2026. Segundo o estudo, Bolsonaro venceria Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em uma eventual disputa de segundo turno, no ano que vem, Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto contra 40,4% de Lula. A pesquisa também mostrou cenários de segundo turno com Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E Lula também perderia dos dois. Michele aparece com 45% das intenções de voto, em eventual segundo turno, contra Lula, enquanto Lula 41%. Já o cenário com Tarcísio de Freitas traz o atual governador de São Paulo com 43,4% contra 40,6% num eventual segundo turno. Ou seja, o Lula perde para todo mundo, né? E a explicação é muito simples. A popularidade dele está no menor nível dos 3 mandatos. E quem diz isso é o isento Datafolha, hein? Não sou eu que estou dizendo. Não, essa aqui é a pesquisa do... Não, estou falando Murilo Hidalgo. Não, Paraná. Não, mas estou dizendo que a popularidade, a pesquisa de popularidade do Lula, do Datafolha, mostrou que ele está no pior nível dos 3 mandatos. Então, obviamente, a rejeição a ele aumentou, ele vai perder a eleição para qualquer que seja o concorrente. Né? Agora, evidentemente, tem uma explicação isso, que já falou várias vezes aqui, a inflação de alimentos. Isso pegou no bolso dos mais pobres, né? Aquela parcela da população que sempre apoiou o PT e o Lula, hoje não vota mais. Por quê? Porque a qualidade de vida caiu. As pessoas têm dificuldade de comprar alimentos. Então, obviamente, se o governo não conseguir virar esse jogo, e acho que não vai conseguir, no ano que vem é só a direita não fazer besteira, né? Sair unida, que dá para ganhar a eleição. Olha, o que chama a atenção é que o PT não tem outro nome. Né? O presidente Lula, como o Arthur falou aqui, está derretendo nas pesquisas, ele está ultrapassado, já falamos aqui várias vezes, ele é analógico, ele não consegue se comunicar através nesse mundo digital que a gente vive hoje, que não tem como parar, nós já mencionamos isso aqui também, a tecnologia é uma coisa que vai continuar indo para frente de forma aceleradíssima, e ele está perdido no meio disso tudo, chegou até a fazer uma fala muito engraçada, quer dizer que não precisa de inteligência artificial no Brasil, porque aqui já tem muita inteligência humana, isso para mim é icônico, sempre vou repetir isso aqui. Então ele está ultrapassado e o PT não tem novas lideranças. De vez em quando eles tentam emplacar um nome aí, falar, se for o Flávio Dino, se for não sei o quê, e a coisa não vai, não anda, e todas as pesquisas mostrando que ele perde para vários candidatos da direita. Para o Bolsonaro, se conseguir vencer essa barreira aí da inelegibilidade dele, para Michele Bolsonaro, para Tarcísio de Freitas. Aqui ainda está dentro da margem de erro, mas a gente sabe também que esses institutos de pesquisa, às vezes, inclusive, manobram essa margem de erro para não ficar tão feio. Então, assim, o que chama mais atenção diante desse cenário, dessas pesquisas, que tende a piorar, né, com o governo sangrando cada vez mais até 2026, quem é a nova liderança do PT? Não existe. Da esquerda, não existe. E o que é pior, estão levando o Brasil para uma situação de falência que em 2027 vai ficar insustentável e a direita, se ganhar as eleições, espero que ganhe, vai receber um país numa situação lastimável e ainda vai levar a culpa dessa coisa toda horrorosa aí que eles estão fazendo com a economia do Brasil. Olha, tem aqui, tem gente que acha que eu sou desavisado, que vem aqui no chat. Hoje eu tô para brigar com o povo do chat, né? O povo fala assim, Pavinato, o que você fala que o STF argumentou para falar, a primeira turma argumentou para falar a competência do regimento interno do STF, artigo 9º, inciso 1º, item 1. Não é tem o item 1. Aí você fala assim, é o item L, você confundiu a L. Não tem L!
Não tem nenhum nem L. Não, e naquele dia que você falou, lembra que eu cheguei? Mas eu vi, eu checo antes de falar as coisas. Não é L, é o número 1. Não, mas assim, mesmo que fosse L, que é parecido, né? Dependendo da fonte que usou, né? A fonte é L. Não tem L, vai até ter JK, acabou aí. Tá? Aí alguém vai me falar o seguinte... Aí vamos falar o seguinte, é que antes da reforma, da nova reforma ortográfica, não tinha K, então já era ela, já era JL. Não, gente, me poupa. Né? Mas também foi revogado esse dispositivo já faz mais de 5 anos já, então... Vai dormir, não enche o saco, vai. Alguém quer falar disso aí? Estou hoje azedo, vinagrado, esse povo vem querer... Gente tonta. Por que não vai olhar antes de falar? E eu ainda dou bola, é isso que eu fico mais irritado. Do que nós estamos falando? A gente estava falando do cenário eleitoral. Cenário eleitoral, isso. Eu vou votar no Enéas. Porque o que o Brasil precisa é da bomba atômica. E aí? Resolveria, hein? Christian, o que você acha? Christian, eu tô a previsão. Fizeram a pesquisa com o meu governador, né, Christian? Não, eu acho que, dando sequência naquilo que a gente estava falando, eu acho que tudo indica, a história do Brasil é sempre com emoção, né? Então, quem viveu aí os últimos 40 anos viu morte de Tancredo, viu morte de Eduardo Campos, viu Eu vi morte de Tancredo. Vice-presidentes assumem, então não é assim tão simples de usar a bola de cristal aqui, mas... Dadas as condições que a gente comentou agora na parte anterior e agora com o seu comentário, doutora, eu acho que está tudo muito, e com a avaliação que o Arthur fez também, está tudo muito no caminho de que vai haver um conserto e o candidato de situação, do sistema, como se chama, né? O candidato do sistema seria o Tarcísio. Né? Ele é aceito pela direita, se o Bolsonaro, depende aí do fator Bolsonaro, se ele vai... A direita permitida. Isso, mas assim, o Supremo também sustenta, o PT engole, ele constrói com o Centrão. Você imagina que se o Kassab, que tem 3 ministérios no governo PT, governa São Paulo como secretário de governo e tem 1000 prefeituras no Brasil, ou seja, se ele, que já anda meio de mão dada com Tarcísio, decidir que é por aí que nós vamos, tem um acerto com o Centrão, tem um acerto com o Judiciário e tem um acerto com o futuro executivo. Então, tudo indica que o caminho de solução negociada, que é a história do Brasil, é com o Tarcísio como candidato do sistema. Ele acalmaria, ele provocaria um ajuste das forças tectônicas aí. O próprio PT acho que engoliria também, ganharia lá alguma premiação e tudo certo. O vice dele deve ser uma composição aí também de alguém do Centrão, ou dos partidos que a gente considera de centro-direita, de direita, sei lá, Zema, se é Ratinho, se é Caiado, alguma coisa do gênero, mas eu acho que esse é o caminho que está se apresentando, que seria, para o padrão brasileiro, bastante aceitável, vamos imaginar, porque as outras alternativas são todas muito ruins. Eu não identifico nenhum Milei brasileiro, a não ser que apareça aí alguma figura do nada, não acho que combina com o perfil do Brasil ainda, tem que quebrar muito o país para aparecer um Milei, então ainda é o caminho da negociação, o caminho dos ajustes das forças, da cooptação política. Então, deixa disso. Deixa como tá para ver como é que fica, né? Vamos imobiliza o movimento, né? O livro do nosso amigo lá, o Marcos Nobre, que nem é um sujeito que pensa com a direita, mas o livro é muito bom. Isso que descreve como é que o MDB fez parte de todos esses governos dos últimos 40 anos e nunca nada mudou, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que está dada de barato. Ele é a estrutura. O MDB é o sistema. Hoje já não é mais, mas o modelo, né? O modelo MDB, que foi desde o Sarney até até o modelo, mais do que o partido propriamente. Que hoje é o amorfo, que se adapta. A história brasileira é essa, de cooptação das forças mais conservadoras. O PT vai voltar a fingir que faz aquela oposição da dança das tesouras, mas né? o que mais... Aí que está o detalhe. Eu acho que nessa situação, o que mais me assusta, que você falou, você disse assim,
o Brasil não quebrará, não vai quebrar o suficiente para surgir um Milei. Ou seja, para chegar a uma situação como essa, a gente tem que viver aquilo que viveu a Argentina. Uma economia desestruturada, quebrada totalmente, ou seja, um país entregue mesmo. Não, o Brasil... E, por incrível que pareça, o sistema não permite isso. O Brasil resiste. É impressionante, cara. É metade da economia desse país, Marcelo, desculpa te interromper. Não, por favor. Você quase não falou, cara. Ela não está nos registros da Receita Federal. Como é que tá? Você pega aí o consumo de energia brasileiro, que você consegue medir, e coloca em cima do PIB brasileiro, só cabe na metade. Tirando 15% de desperdício, que é a média da OCDE, aquele volume de energia que esse país gasta, você pega o PIB brasileiro e joga em cima, só dá para metade. Tem uma outra economia do mesmo tamanho que nós não estamos vendo. É por isso que está tudo cheio, as estradas estão cheias, os aeroportos estão cheios, o consumo não cai. A Argentina não chegou nem perto. O Brasil está muito na frente. Paralela, o agronegócio vai ter as maiores safras dos últimos anos. Tem um monte de investimento em etanol de milho, Brasil afora, em plantas novas, greenfield de usina. Então tem um outro país aí acontecendo que sustenta essa festa aqui, esse vexame que a gente assiste diariamente, é sustentado por um Brasil que funciona ainda. Então, por isso, eu não sei se é bom ou é ruim, talvez fosse bom que tivesse uma ruptura. Funciona apesar deles. Mas não tem, né? Professor, fora os milhões de famílias que ganham Bolsa Família, né? Então é dinheiro circulando, né? Dinheiro, renda. Agora, esse diagnóstico, desculpe agora que eu lembrei de outras coisas. Você falou, Ana, da herança maldita que vem para 27, é herança maldita mesmo. Tá dado. Esse governo de combinação que vem, vamos supor que seja, na hipótese, Tarcísio, Zema, quem for, vai receber uma herança maldita. Os números demonstram, os números do orçamento de 2027 é um Brasil inadimplente consigo mesmo. E aí como é que vai fazer? Professor, eu tenho sustentado a tese de que 2027 vai ser igual a 2015. Para quem se lembra, 2014, Aécio versus Dilma. A Dilma dobrou a aposta no gasto público, ganhou a eleição e a bomba explodiu no colo dela. Em 2015 ela caiu. O ano que vem o Lula vai dobrar a aposta no gasto público. Se alguém acha que ele vai economizar dinheiro ano que vem, ano eleitoral, não vai. Ele vai dobrar a aposta e a bomba vai explodir no colo de quem assumir em 2027. Arthur, o que vocês falaram, começou quando a Ana falou da herança maldita, é isso mesmo, mas tem um dado desse acordão, me traz a esperança de que a centro-direita vai ganhar por uma necessidade da esquerda de ter que colocar a culpa em alguém. Por qual razão? Porque se a esquerda ela ganha as eleições, a porcaria que ela fez vai cair no colo dela. Ela não tem mais como tirar do povo. Ela vai tirar de quem? Exatamente daqueles bilionários que apostaram nela. E aí, quando apertar nesse pessoal, aí pode ter uma ruptura. Porque com esse pessoal não se mexe. As pessoas acham que eles estão atingindo. Não atingindo nada, ninguém toca neles. Mas se tocar neles, porque eles não vão ter de onde tirar mais, porque o povo já está quebrado, a classe média já quebrou. Eles vão ter que bater nesses que apostaram nele para colocar ele agora no poder. Aí tem ruptura. Então, muito provavelmente, é possível que chegue a um acordo exatamente para colocar o centro-direita, aquela direita consentida, que é o cara que vai receber a pancada pela porcaria que virá. Aí como é que ele vai gerenciar isso? Se ele não gerenciar, a culpa é da centro-direita. E eles estão isentos. Infelizmente... Aí eles vão fazer aquela oposição que eles sempre fizeram todos esses anos. Infelizmente, infelizmente... Desde que aquela moça ganhou a prefeitura de Fortaleza em 85, se não me engano, foi o primeiro executivo que o PT levou. Todas as vezes, que eles chegaram em alguma posição de comando executivo, eles entregaram quebrado. A última que eu vi por dentro, então não é notícia de jornal, é o governo de Minas, do Pimentel. Eu sei como o Zema recebeu o governo de Minas. Antes É uma exceção, porque ele recebe quebrado, mas ele recebe uma herança maldita, mas ele consegue de alguma forma, reestruturar e fazer com que a população entenda. Não, então, que essa é a dificuldade. Ele fez uma coisa que, assim, que não é aplicação de Hayek, não é von Mises, nada disso. Ele simplesmente olhou quanto que a gente tem de dívida, 35, quanto que a gente tem de receita, 12. Bom, temos que reduzir esse negócio, simples assim. Desde cortar o café e o elevador e vender o avião, até como é que eu vou pagar a polícia? A polícia não recebe desde setembro. Mas ele conseguiu fazer a população entender. Esse vai ser o desafio do próximo governo,
conseguir fazer a população entender o que está sendo feito por causa da herança maldita recebida. Alexandre Gonçalves Exato. Pinheiro. Alexandre Gonçalves Pinheiro nos diz aqui: Pavinato, digita pagode do Alexandre de Moraes. Tem um samba com você e os ministros do STF sambando juntos. Alexandre, faz o seguinte, manda para a redação @revistaoeste.com, tá? Faça isso, por favor. Era isso que era para falar. Eu cortei porque estava caindo audiência. A Ana falou que aí o povo entender Esse aqui é o desafio. se a liderança se portar de uma maneira que ela possa ser seguida, ou seja um exemplo, o povo entende. O que o povo não entende é essa esculhambação e ele ter que comprar abóbora dizendo que é picanha. Isso que o povo não entende. Esse é que é o problema. É porque o medo é a gente entrar de novo nesse círculo vicioso, que a esquerda estraga o país, aí vem alguém, tenta consertar e leva a culpa. Mas sempre eles fizeram isso. O Lula, toda vez que ele assume, ele faz o discurso demagógico, depois ele volta. Uma coisa que eu nunca esqueço é do Mano Brown falando. O que o Mano Brown disse? Ele foi lá, foram chamar a esquerdalha toda lá, aí o Mano Brown foi conversar. Quem que é Mano Brown? Mano Brown é aquele cara do Racionais, aquele rapper, sei lá, funk, sei lá o que ele é. É um hip hop, sei lá o que ele faz. Mas ele foi lá e disse assim, o PT perdeu a conexão com as bases, tem mais é que se fu, foi o que ele falou. Se fu e todo mundo, se ferrar, se danar com o PH de farmácia. Aí ele pegou... De salsifufu. E aí ele pegou, quando ele falou isso, deixou toda a esquerda que estava lá do lado completamente, por que esse cara veio falar isso? Mas a questão é essa. Eu também acho, Kátia, o programa hoje tá chato. Pô, mas talvez... Tá, a Kátia Não, tá falando eu tô gostando, aqui. pessoal, continua A Kátia aí. talvez seja a uma. Kátia que tem. Você tá no STF. É a Kátia que tem que Você decidir. pega aqui. um fato e regeneraliza. Gente, uma crítica que generalizou Eu tô o todo. cansado. Porque o povo tem razão. A gente tá falando a mesma coisa. Vocês vão descansar. A gente sente. no feriado. É verdade. Tá achando legal porque você tirou de folga, tá de folga desde sexta-feira. Professor Suárez. Corta o microfone da Ana Paula. Ana folgou igual parlamentar em Brasília, né? É verdade, a única que folgou. Ai, né? Eu tô achando o máximo. O terceira A única Não, que eu tirou vi folga. ontem. Ele veio Eu ontem. vi Não, mas Eu sexta-feira ele não veio. Não, mas Sexta-feira eu vim santa. 2 vezes. Sexta-feira santa. E a santa aqui, viu? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.